paz do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro. Está conosco, irmão, o pastor Francisco Nascimento de Oliveira, lá do Acre. É bem-vindo ele e a esposa, muito obrigado, viu? Deus abençoe, irmão, por estar conosco, em nome de Jesus. Que nós falamos a ele, irmão? Quem estiver próximo, diga a ele que é bem-vindo. Segunda epístola de Pedro. Pastor Francisco, se o senhor quiser sentar conosco, é bem-vindo, tá bom? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, irmão. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Vamos começar do 3. Tema da mensagem: reestruturando o ser interior. Reestruturando o ser interior. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Podeis assentar? Me dá um pouquinho de som aqui no púlpito, aqui, irmão. Dá um pouquinho aqui. Irmão, mais uma vez nós nos encontramos aqui para a boa e perfeita vontade de Deus. Está faltando muita gente hoje, né? Certamente já aprendeu tudo o que tinha durante a semana, então não precisa mais aprender durante o restante agora dessa semana. Em nome de Jesus. Quem já leu esse texto, irmão? A carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, ela fala sobre vida cristã e comunhão. A segunda carta está direcionada aos mesmos da primeira carta, que é o ponto da Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia.
e todos os que estão dispersos, né? É uma carta geral, onde chegasse tinha sua validade. O apóstolo Pedro escreve essa segunda carta na intenção de mostrar a diferença, veja bem, irmão, entre o falso e o verdadeiro. Quando você lê a carta, você entende que ele está falando sobre algo que nós precisamos preservar e continuar. O que eu estou dizendo, irmão? Preservar e continuar. Ele fala logo no início da carta sobre conhecimento, no versículo 2. Essa palavra conhecimento, ou seus correlatos, conhecer, repete 13 vezes na mesma carta. Então, Pedro está explicando sobre o dever de conhecer o Deus Cristo. Para se conhecer, é preciso aproximar. Então, ele escreve essa carta apresentando esse propósito. Olhe para mim, irmão. Por que eu escolhi esse texto, irmão? Nós precisamos urgentemente de sair da inércia cristã e começar a colocar a nossa vida em um patamar melhor. Para isso, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. No versículo 1 do primeiro capítulo, ele diz: conosco obtiveram a fé igualmente preciosa. Olha, conosco obtiveram a fé igualmente. A palavra igualmente está ligando os apóstolos ao nosso tempo, ou ao tempo da carta, ou ao nosso tempo, dizendo que a mesma fé que era dos apóstolos é a mesma fé nossa, mesmo sendo que os apóstolos viu a Cristo e nós não o vemos, mas cremos. Ele está colocando essa palavra igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé de Pedro, a mesma fé nossa, corresponde à igualdade. É por isso que no segundo versículo ele diz: graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento. Versículo 2. Pelo conhecimento. Ó. A graça e a paz seja multiplicada no pleno conhecimento do nosso. Essa palavra, pleno, em outra tradução vem pelo conhecimento. Ele está dizendo que no crescimento do conhecimento de Cristo, alcançamos graça e paz na nossa caminhada. Graça e paz. A palavra graça, em outra tradução ela diz poder, mas aí ela é graça mesmo, aquela que nos capacita a vencer o pecado. Se colocar a palavra poder também vai ter o mesmo sentido. O que eu quero que você entenda é essa questão aqui, ó. Se eu quero mudar a minha vida, ou se eu aceitei a Jesus, se eu reconheci Jesus como Salvador, tem que haver um início da fé e um desenvolvimento da fé. Tem que haver o que, irmão? O início e o desenvolvimento da fé. A fé que nós pregamos, ela não é estática. E nem pode ser. Olha para mim, irmão. Se você aceitou a Jesus alguns anos atrás, se você aceitou a Jesus alguns anos atrás e ainda não começou a crescer espiritualmente, algo está errado com a sua vida de fé. E uma das coisas que lhe falta é começar a pensar como a Bíblia fala, agir como a Bíblia ensina para agir. Pedro começa a colocar isso aqui de uma forma bem catalisadora, para que as pessoas entendam isso. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm mais o desenvolvimento da fé, mas sim uma enrolação. O que é enrolação?
eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu canto, eu oro, eu estou aqui. Mas quando você aproxima da pessoa, que você vai conversar com a pessoa, a conversa dele não se separa entre ele e o mundo e a igreja. Ele ainda não conseguiu ser diferente. O ser interior dele ainda está com mais presença do mundo do que de Cristo. Versículo 3. Visto como pelo seu poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem a... Lê o texto, irmão. Olha, se você não está com a Bíblia aberta, abra. Se não abriu, lê o texto que está aqui. Está vendo o texto? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduz a... Pelo poder, a graça, a unção de Deus. Ele tem nos dado todas as coisas que nos conduz à eternidade. Posso eu perder a eternidade com Deus, mas em Cristo Ele tem nos dado todo o poder, a condição, o caminho para chegar à eternidade. Aí ele coloca duas questões: conduz à eternidade, conduz à piedade. E ele coloca esse caminho, meu irmão. Presta atenção no texto. Ele diz assim, olha, no poder de Deus foi nos doado todas as coisas que conduzem à vida e conduzem à piedade. Eu vou falar sobre piedade mais à frente. Aí ele diz, pelo conhecimento completo, conhecimento completo daquele que nos... O que nos conduz à eternidade e à piedade, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu gostaria, irmão, em outro texto, ela vai dizer para a sua pleno conhecimento daquele que nos chamou para fazer parte dessa maravilha, desse caráter de Deus. Eu vou falar de novo, que eu vou repetir, talvez assim você entende melhor e possa começar a pensar sobre isso. No poder divino, poder de Deus, tem sido doado todas as coisas que nós precisamos para alcançar a vida eterna e a piedade, alcançar o céu e a prática cristã. A palavra piedade aí, a prática cristã, olha, alcançar o céu, a eternidade, e a prática cristã virtuosa. Isso nós alcançamos pelo conhecimento completo. Conhecimento o quê? Você não pode se satisfazer com um pequeno conhecimento de Deus. Você não pode se satisfazer com o mínimo de conhecimento. Você não pode se satisfazer com só uma pequena aproximação de Deus. Os anos passar na sua vida e você ficar a mesma pessoa. Nós temos duas formas de conhecer a Deus. A mais segura é pela Bíblia, estudo da palavra. Mas pastor, eu não sei ler. Mas você participa de culto, participa de oração, participa de culto, participa de doutrina, de escola bíblica. Quem não sabe ler, a Bíblia diz ouve. A Bíblia diz, aqueles bem-aventurados que lê e ouve. Então, olha, não sabe ler, mas ouve. Mas mesmo que você ouve pouco, na oração, você pode conhecer a Cristo. É um conhecimento espiritual, mas é um conhecimento que você, através do pouco que ouve, faz você ter um conhecimento completo para se obter um pouco mais dessa virtude, a palavra virtude, essa bondade, esse caráter, essa qualidade que Deus transfere ao nosso ser, que Deus comunica conosco porque aceitamos a Cristo. Amém? Amém, irmão? Olha, não é todas
todo o caráter de Deus, toda a personalidade de Deus que é transmitida a nós. Não. Deus, Ele é onisciente, nós não somos. Ele é onipresente, nós não somos. Ele é imutável, nós não somos. Ele é soberano e nós não somos. Mas Deus é amor e nós podemos ter amor. Deus é bondade, nós podemos produzir bondade. Essa comunicação é feita por Cristo Jesus em nossa vida. E isso não acontece num derramar de um balde, ou seja, pega e joga tudo dentro de você e pronto, você está completo. Não. Eu vou colocar melhor, porque quando eu falei o tema reestruturando o nosso ser interior, deixa eu dizer uma verdade para você, irmão. Deus vai limpando aos poucos. Porque se tirar de uma vez, você sai da igreja. Aí pela poderosa soberania e sabedoria divina, Deus vai reestruturando a nossa vida interna aos poucos para entendermos qual é a sua boa e perfeita vontade para a nossa vida. E essa reestruturação acontece no desenvolver da fé, no crescimento, no conhecimento. É por isso que eu não posso me satisfazer em simplesmente aceitar a Jesus e dizer agora está tudo bom. Eu preciso tomar uma posição de crescimento. E essa posição começa quando eu olho e digo, eu quero conhecer mais de Cristo. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero entender melhor como servi-lo, como adorar, como estar trabalhando, como estar glorificando o seu nome. Eu quero entender como eu posso fazer isso a cada dia melhor. Versículo 4. Pelas quais nos tem sido doadas, se você ligar isso ao versículo 3, ele vai dizer, daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha para mim, irmão, por essa virtude de Deus, essa promessa de salvação, promessa de acompanhamento, promessa de vida eterna, Deus tem nos dado, tem feito essa promessa àquele que aceitou a Cristo. Olhe bem, a promessa, ela é nos dada através de Jesus e Deus nos capacita a continuar perseguindo ou caminhando em direção a essa promessa, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina. Eu quero viver a minha vida e alcançar a promessa que Deus prometeu a mim, dada a mim através de Cristo Jesus na cruz. Amém? Amém, irmão? Entendeu até aí? Entendeu aí? Então, tá bom, olha, as promessas, para que por essas promessas, dado a Cristo a mim, eu me tornei co-participante da natureza divina. Olhe para mim, irmão. Sem transformação do nosso ser interno e externo, nós nunca veremos o Senhor. Por mais que você possa entender, por mais que você possa achar, ou esperar, que só porque agora é cristão, tá bom, acabou, você ainda corre risco de não alcançar o céu. A substituição do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa natureza pecaminosa, maligna, a substituição, o tirar da nossa natureza e o ser reestruturado, colocando em nós a natureza divina. O texto termina dizendo o seguinte, que Deus, que em Cristo Jesus, só um silêncio, aí, só um silênciozinho, já faz bem. Em Cristo, essa troca da natureza, enquanto a velha natureza predominar, nós ainda não estamos prontos para receber a promessa. A minha natureza, ela não pode sobrepor a natureza
de Cristo em minha vida. Mas de tempo em tempo a minha natureza quer sobrepor ela. Amém, irmão? Olha o texto. Olha o texto. Para que por elas, as virtudes, o poder, as promessas, por elas nos torneis coparticipantes da natureza, participar da natureza, livrando-nos da corrupção, da imoralidade do mundo. Olhe para mim, irmão. Nós tínhamos uma vida quando não éramos crentes. Tínhamos uma prática quando não tínhamos Cristo. Agora, tendo Cristo, nós precisamos ir sendo transformados. Esse elevar aqui de conhecimento de Jesus nos faz ser uma nova criatura e vai tirando a imoralidade, a maldade, a malignidade do coração, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e vai passando a ter uma atitude cristã, uma atitude sólida, uma atitude vivificada pelo Espírito de Deus. Nós temos em Cristo uma simbiose entre a nossa vida e a vida de Cristo. E quando se envolve, você não pode mudar aquilo que você não conhece. Você não pode entender aquilo que você não conhece. Então, se você não conhece o que a Bíblia fala, raramente você vai tirar da sua vida, porque você não conhece. Ainda tem crentes, velho na prática cristã, mas meninos na palavra, com práticas mundanas, e muitas vezes quer contradizer a Bíblia Sagrada, tentando implantar as suas práticas na sua vida ou na vida de alguém, dizendo que não é bíblico, mas não tem conhecimento. Por isso, elevar a prática do crescimento espiritual nos fará alcançar a vontade de Deus. Amém? É só, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso aprofundar, para que eu possa tirar da minha vida aquilo que não é de Deus e nem é a vontade de Deus. Agora, se eu não conheço, o que mais se enfrenta nesses últimos dias são pessoas que não têm nenhum conhecimento bíblico, tentando ensinar a Bíblia para os cristãos. E muitas vezes crentes dentro da igreja começa a contradizer aquilo que a Bíblia diz, porque não conhece o que a Bíblia diz. E nós estamos vivendo, como diz Pedro, tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos que é difícil você entender isso, irmão. Mas eu vou falar um pouco mais claro. Se você não conhece a Bíblia, não tenta explicar o que você não conhece. E nem tenta rebater aquilo que você não sabe se é verdade. Por isso que eu estou dizendo que é necessário, é obrigatório, é dever do crente que já aceitou Jesus, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se aplicar nisto, se colocar a aprender, se eu não posso entender, eu posso parar para perguntar quem entende. Eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. A pior coisa é você ficar perguntando as coisas ao Google, irmão. Agora com a inteligência artificial, tem muita gente fazendo pergunta e achando que o que ela responde é o que está na Bíblia. Está na hora de desconfiar que o seu tempo de crente precisa mudar a sua vida cristã. Não tem possibilidade de você entrar no céu se você aceitou Jesus e permanece com essa natureza ruim, irmão. Versículo 5.
Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, sabedoria, reunindo, fazer tudo o que é possível para juntar, para aprender, para entender. A palavra diligente aí é você esforçar o quanto for possível você, para que você possa compreender, entender, para associar a fé e a virtude com a virtude. Você precisa aprender a associar as coisas, a fé com a virtude. Não tem como dizer que eu sou crente se a minha vida não é transformada. Se eu permaneço com a mesma natureza e práticas. Se as minhas práticas, o meu coração, ou a maldade em mim, permanece apitando, permanece fazendo. Eu vou colocar bem simples, irmão. Você quer ver? Eu vou tentar colocar o mais simples possível para você entender. Eu vou fazer igual criança, né? Vamos colocar igual criança. Se você converteu e você consegue pirraçar, você sabe o que é pirraça, irmão? Quem que é essa palavra goiana aqui? Você conhece essa palavra? O que é pirraçar, irmão? É passar raiva. É dizer assim, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Enquanto ele quiser que eu faça, eu não faço. Você sabe o que eu estou dizendo agora, né? É uma coisa simples, não é? Isso é simples. É simples ou não é, irmão? Mas se eu pegar isso aqui e colocar dentro do casamento. Eu sei que isso agrada a minha esposa, por isso eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Isso revela uma maldade interna dentro de nós. E isso pode ser com qualquer pessoa. Ah não, se eu fizer isso, eu vou estar ajudando fulano. Então não vou fazer. Porque se eu fizer, eu estou ajudando. Não, então não vou fazer. Isso revela até na igreja. Se eu fizer isso, vai ajudar. Não, então não vou fazer não, porque eu não quero ajudar a pessoa. Então não vou fazer, porque se eu fizer, esse ato que eu fizer aqui vai ajudar a pessoa. Então não vou fazer não. Aqui no Goiás, nós chamamos isso de pirraça. Eu não sei, né? Lá para o lado do norte goiano, chama isso de matar piolho, né? Tem gente que vai matando o outro na unha, aos pouquinhos. Cada dia, 1 milímetrozinho. Então, olha para mim aqui, irmão. Quando a maldade consegue alojar no nosso coração em pequena quantidade, isso quer dizer que nós não estamos nos procurando diligentemente, com muita força, esforço e prática para mudar de vida. Existem atitudes em nós que não parece mal, não parece que é ruim, mas é ruim e Deus não aprova. Por quê? Porque as pequenas ações correspondem. Amém? Amém? Olha, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Associar, eu digo que sou cristão, mas isso é demonstrado nos meus atos, todo dia, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Olha para mim, irmão, mesmo que não tem ninguém perto de você e você pensar algo ruim, algo mal, essa hora você tem que olhar e dizer, mas eu aceitei Jesus, eu não posso. Eu estacionei um carro, irmão, agora tem uns 3 dias, né? Eu estacionei, cheguei, escolhi o local bem amplo, falei, vou estacionar aqui que eu preciso sair rápido. Aí estacionei o carro. Na hora que eu estacionei, não tinha ninguém perto. E eu fiquei dentro do carro e estava esperando a pastora Elizabeth. Aí veio um camarada e estacionou atrás. Perfeito, eu não estou saindo, ele estacionou. Mas ele encostou o carro bem pertinho, rapaz. Com tanto espaço, ele foi e colou o carro. Aí veio outra pessoa, estacionou na frente do meu carro. E deu ré, encostou bem pertinho.
Aí desceu do carro e fez assim. Eu olhei, aí ele saiu, foi para uma loja lá comprar não sei o quê. Aí a minha mente, sabe? Aquele celino antigo, né? Virou para mim e falou assim: a hora que eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é sair raspando o carro dele aqui assim. Era uma BMW X5, sabe? Novinha. Eu falei: eu dou uma ré, o rabicho vai grudar no carro ali atrás, que era um aval. A hora que eu for para frente, eu passo aqui, já passo riscando o outro, porque aí aprende que você deve respeitar os outros no trânsito. Aí o Espírito Santo falou assim: mas essa é a verdade? Ele não sabia que eu era crente, só eu e Deus. Eu falei: mas infelizmente eu não posso fazer, né? Eu vou ter que bem gentilmente sair daqui tranquilamente, sem nenhum problema. Por quê? Porque eu não sou ele, não sou nenhuma outra pessoa, e eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu estava sozinho dentro do carro. Eu estava só. Eu poderia fazer qualquer coisa e ir embora. Ninguém pegou placa. Mas aqui dentro tinha algo dizendo: ué, mas você é crente, rapaz. Você não pode pensar isso. Olhe para mim, irmão. Associar a fé com a virtude. Com a virtude você associa Não tem como você mudar as suas atitudes se você não tiver Não tem como você ter virtudes se você não tiver fé. Mas se tiver fé, aceitou a Cristo, a sua vida tem que mudar. Mudar o quê? Mudar o que o conhecimento vai produzir na minha vida todo dia. A cada vez que eu me envolvo em crescer, eu vou descobrindo o que está errado e vou tirando. Pedro coloca isso de forma crescente. Aí do conhecimento ele diz ao versículo 6. Versículo 6. Versículo 6. 6. Do conhecimento ele diz ao. Do conhecimento ao. Se o conhecimento não muda a minha vida, não me leva a ter controle, dominar as minhas atitudes, saber dominar as minhas palavras ou dominar as minhas ações, isso acontece quanto mais eu aproximo de Deus, mais controle do meu lado humano eu vou tendo. Júlio Zabatiero, ele diz o seguinte: quanto mais de Deus, mais humano. Quanto menos de Deus, mais desumano. E isso é uma realidade. Quanto mais eu aproximo de Deus, mais humano eu vou ficando. Por consequência, vou conseguindo dominar as minhas maldades, a minha malignidade, as minhas imoralidades, os meus pecados que eu posso fazer contra a palavra, mas o domínio próprio do conhecimento que tenho de Deus me faz não fazer isso. Do domínio próprio ele vai para o domínio próprio. Por que que Pedro coloca? Ele coloca em forma crescente, irmão, porque olha para mim. Quem conhece o que é atleta? Atleta, você sabe, né? Atleta das Olimpíadas, quem conhece aqui? Nossa, só esse pouquinho de mão. Quem conhece o que é atleta, irmão, de Olimpíada? Você conhece, crente? Você está acordado? Atleta de Olimpíada, ele treina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para ir nenhuma Olimpíada. A questão do domínio próprio produzia perseverança, porque quando eu domino o meu corpo, ele não faz o que ele quer, ele faz o que eu. Muitas vezes, para que eu possa obter um resultado no meu trabalho, estou falando atleta, para que eu possa ganhar uma medalha, eu preciso repetir o exercício de forma crescente. Isso dói o corpo, dá cansaço, dá dor nos nervos, dor no músculo, dor mental, emagrece. Aí a pessoa tem que perseverar. Ele domina a si próprio.
ao dominar a si próprio, ele consegue repetir a mesma coisa várias vezes, porque ele tem domínio próprio. Então ele diz: eu vou fazer, porque isso é bom para mim, e eu preciso fazer, irmão. O que a perseverança traz para nós? O que o domínio próprio pode mudar na minha vida? Aquilo que você não faz, jejum. Irmãos, vamos jejuar 24 horas. Deus me livre, pastor, não dou conta não. 24 horas de jejum eu vou morrer. Irmão, não, vamos jejuar 30 horas. Mas se 24 não estava dando conta, 30 horas eu vou... Olha para mim, irmão. O domínio próprio, a perseverança faz você olhar e falar: eu consigo, porque Deus é comigo nessa batalha. Adquirindo isso através do conhecimento, quem me dá essa força, quem me dá essa força é a presença de Jesus na minha vida. Quem me dá a força é a presença de Deus na minha vida. Vamos à frente, versículo 7. A perseverança, a piedade. Volta lá, meu filho, eu esqueci um acima. A perseverança produz a piedade é a prática da sua fé cristã, irmão. Olha aqui, piedade é a sua prática da sua fé cristã. Não a sua fé morta que você tinha no mundo, mas uma fé viva e eficaz. Olha para mim, deixa eu dizer para você uma coisa. A perseverança, a permanência, a tranquilidade de permanecer. Olha para mim, irmão. Quem ora 1 hora por dia, só uma vez na semana, não consegue perseverar naquilo que tem propósito. Quem tem propósito com Deus, ora 1 hora por dia, todo dia, durante 30, 40, 50, 60 anos. Ele sabe da sua obrigação e ele cumpre ela de forma tranquila, em paz, sem correr, sem desesperar, sem apavorar. Ele vai fazendo a prática da piedade. Ele ora, ele jejuma, ele lê Bíblia, frequenta a igreja, trabalha, faz a vontade de Deus, evangeliza, faz aquilo que Deus agrada. Ele vai praticando a sua fé dia após dia. Persever. Olha para mim, irmão, se você não persevera na prática da piedade, a sua vida espiritual tem tendência de morrer. Amém? Versículo 7. A piedade e a fraternidade. Olha para mim, irmão. O camarada não ora, não jejuma, não lê Bíblia, não tem prática da piedade, não aprendeu a ter domínio próprio, não aprendeu a ter perseverança. Você acha que ele tem condição de construir uma boa amizade? Companheirismo. Amizade na igreja, a palavra fraternidade aí se chama relacionamento de amizade. Olha para mim, irmão. Essa é a questão que a igreja do século 21 está perdendo há muitos anos. Ó. A igreja cresceu, surgiu o neopentecostal. O neopentecostal ninguém conhece ninguém. Você entra dentro da igreja, assiste o culto, o pastor celebra o culto, todo mundo vai embora, ninguém para, porque ninguém tem tempo para parar para ver a vida de ninguém. Fraternidade é a convivência relacional da igreja. Aquela pessoa que está do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus. Tem problemas, tem dificuldade, tem defeito, certo? Tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas é seu irmão em Cristo. É seu irmão em Cristo Jesus. Olha para mim, irmão. Se você é crente e não conhece os crentes que congregam com você, você ainda não é crente. Você está desviado do evangelho. Eu acho incrível as pessoas congregar numa igreja e não conhecer as pessoas da igreja. Pastor, mas a igreja vai crescendo. Graças a Deus que ela vai crescendo. Mas se você tiver fraternidade, ou seja, começar a conviver com as pessoas, você vai conhecer todo mundo. Se terminar o culto, você não sair daqui como se fosse o relâmpago McQueen, né? Tem gente que termina o culto aqui, para me pegar na mão dele, eu tenho que jogar um laço, segurar ele. Não gosta de relacionamento. Olha bem,
A piedade produz fraternidade, amizade, amor ao próximo, relacionamento, preocupação com o outro, olhar para a pessoa e dizer: eu preciso ajudá-lo. Amém, irmão? A fraternidade produz o amor. Fraternidade produz o quê? Amor. Eu não vou nem falar sobre o amor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, e este amor, tendo este amor, eu consigo olhar para outra pessoa e amá-lo em Cristo. Versículo 8. Porque estas coisas, todas essas coisas que o escritor falou para cima, que começou lá na virtude, porque essas coisas, presta atenção, irmão, olha o texto, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais inativos, nem frutuosos. Essas coisas existindo em vós, faz você não se tornar um crente inativo, inapto, e nem um crente que não produz nada, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, irmão. Inativo é aquele que não anda, não sai do lugar. Infrutuoso é aquele que não produz. Estas coisas existindo faz você não ser uma pessoa sem fruto, não ser uma pessoa sem conhecimento. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, pois aquele a quem essas coisas... Ei, olha o texto, olha o texto. Olha o texto. Olha o texto. Vamos ler o versículo? As crianças chegou, você está conversando com os outros. Lê o versículo? Pois aquele... Que coisas são essas? Peraí, que coisas são essas? Pois aquele que essas coisas não estão... Que coisas são essas? Perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor, piedade, virtude, conhecimento, a fé. Pois essas coisas não estão presentes, se essas coisas não estão na sua vida, você vendo-as só de perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha para mim, irmão. Tem pessoas que parece que nem lembram que Cristo lavou a sua vida. Não há nenhuma transformação. Olhando para Ele, você não percebe nenhuma reestruturação do seu ser interior. Ele continua a mesma pessoa do momento que aceitou Jesus. Até os pecados perdoados são os mesmos. O grupo da mídia aí, ó. Presta atenção aqui. Olha para mim, irmão. Sabe o que cansa um pastor, irmão? O que cansa um pastor é ele ensinar uma coisa só durante 10 anos e você olhar e a pessoa está praticando a mesma coisa. Sabe o que mata pastor? É você ensinar uma pessoa a mesma coisa durante muitos anos e você olhar e a pessoa não ter conhecimento nenhum. É cego. E por mais que você explica, parece que continua cego. Você quer ver como é que continua cego? Faz 12 anos que eu estou aqui. Todos os anos eu falo, irmão, vamos ler a Bíblia completa. Quem já leu a Bíblia toda? Presta atenção para você ver, irmão. Tem 12 anos que eu estou aqui. E todo ano eu falo a mesma coisa, vamos ler a Bíblia completa. Tem condição de você mudar a sua vida se você não conhece a Bíblia, irmão? Tem ou não, irmão? Deixa eu falar para você uma coisa que nós estamos sofrendo. Não é só eu não, a diretoria está sofrendo aí. Hoje é culto de ensino. Olha para mim, irmão.